E aí, pessoal, então hoje eu vim mostrar aqui essa maquiagem para pele madura e com melasma. É uma maquiagem que normalmente eu uso à noite, quando eu vou sair para um restaurante, encontrar com amigos. Não é uma maquiagem pesada, não é uma maquiagem que eu uso, por exemplo, para um casamento, para uma festa mais elaborada, mas é uma maquiagem um pouco mais carregada do que eu uso no dia a dia, que eu já mostrei aqui para vocês. Então fica de olho aí que eu vou mostrar como que eu faço essa maquiagem aqui quando eu quero um evento à noite, mais uma maquiagem ainda leve. Eu começo passando um pouquinho de vitamina C no rosto por causa do melasma. Deixo secar um pouquinho e passo um hidratante. Esse aqui é um protetor solar bem cremoso que serve como hidratante e protetor solar. Para passar a base, eu gosto de uma esponjinha úmida e essa base da Urban Decay que eu vou usar, que cobre bastante o melasma. Então, eu vou passando com batidinhas uma primeira camada. Tem base que já cobre na primeira camada, essa cobre, mas quando o melasma tá muito atacado, preciso de um reforço. Então, eu vou espalhando bem com batidinhas, né? Deixando todos os cantinhos aí cobertos, porque base com muita cobertura, se você deixa qualquer cantinho sem, aparece. Puxo um pouquinho pro pescoço para igualar a cor. E aí, vou pegando esses pedaços do meu rosto, onde o melasma tá muito mais visível. E vou fazendo uma segunda camada. Isso depende muito da base que você tá usando. Essa da Urban Decay é uma que cobre bem, mas ela é de certa forma leve ao mesmo tempo, então preciso de um reforço assim naquelas áreas mais escuras. E agora eu vou usar esses dois corretivos da Tracta, um para iluminar e o outro para fazer um contorno. Um é um pouquinho mais claro do que a minha base e um é um pouquinho mais escuro do que a minha base. Então o escuro eu passo no contorno do rosto e o iluminador eu passo assim na falha central. Começando assim para a área dos olhos, sempre dando essa sensação de rosto mais levantada, então passo perto do nariz também, elevando aí na direção dos olhos, na boca, nessa arinha do ventríloco, sempre puxando para cima também para dar essa sensação de rosto mais levantado. E um pouquinho aqui perto do queixo. Agora é a hora do contorno. O contorno eu vou passar na lateral do nariz, mesmo meu nariz sendo fino, eu às vezes gosto de passar um pouquinho, porque eu acho que fica bonita essa marcação. Passo na parte de baixo do nariz também, que meu nariz é um pouquinho caidinho. E ajuda aí para dar um desenho no nariz também com esse contorno. Aí eu vou passar no rosto para fazer um rosto assim, com uma sensação de um rosto mais magro. E na testa, porque minha testa ela é bem grande. Outro lugar que eu gosto de passar bastante também é nesse contorno do queixo, principalmente com a idade, vai fazendo esse bulldogzinho assim. E eu acho que ajuda bastante a despistar. Aí reforço embaixo do nariz, porque o nariz é bem caidinho e com a idade o nariz vai caindo mais. Então eu começo dando batidinhas com a mesma esponja na parte da iluminação, né, do iluminador. E depois eu dou com a mesma esponja batidinhas na parte aí do contorno, a parte mais escura. Eu gosto de começar com a parte clara para não sujar tanto a esponja com a parte escura e manchar aí as partes que eu quero iluminar. Então começo sempre pela parte mais clara e depois passa para a parte do contorno. Aí eu vou usar agora um rímel transparente para pentear um pouquinho a sobrancelha e deixá-la firminha. Depois o iluminador. O iluminador eu gosto de botar na pontinha do nariz, no contorno aí da boca, já que minha boca é mais fininha, eu gosto de iluminar para poder dar uma sensação de boca maior. Depois eu passo o iluminador aí embaixo dos olhos, nessa maçã do rosto, que eu acho que ajuda a iluminar e levantar um pouquinho aí nossa expressão. Se você tem bastante melasma no rosto, como eu, você pode passar o iluminador também nessa parte de onde seria o blush, porque o blush iluminado também ajuda a esconder o melasma. Nos olhos eu gosto de usar 3 cores. E eu vou começar com essa cor de tom médio, não é nem mais clara, nem a mais escura. É a cor do meio. Então, eu começo assim no cantinho do olho, aplicando em camadas. Então, eu ponho subindo o cantinho assim pra dar uma levantada no olhar. E puxando pro côncavo, porque eu gosto de fazer um côncavo marcadinho, porque meu olho é mais gordinho. Se você tem o olho mais fundo, tome um pouco de cuidado para isso não afundar ainda mais o seu olho. Então, você vai construindo camadas, principalmente se você não tem muita experiência. O ideal é ir fazendo aos pouquinhos até ficar do jeito que você quer. Aí, você repete aí o processo no outro olho. Então, eu sempre puxo do cantinho, né, levantando um pouco o olhar e depois eu esfumo pro côncavo. E aí, vou comparando um olho com o outro só para ver se ficou igual e vou, né, acrescentando produto ou esfumando conforme a necessidade.
Então, vai sempre aí esfumando e acrescentando produto se necessário, ou só esfumando para poder deixar esse olho bem homogêneo, não deixar nada muito marcado. Depois eu vou pegar um pincel assim chatinho, de pontinha bem fina, e vou pegar a cor mais escura, que no meu caso vai ser um preto, e eu vou usar no cantinho do olho como se eu estivesse fazendo um gatinho, né? A intenção aqui não é deixar esse gatinho, mas eu passo assim bem rente aos cílios e puxo um gatinho. Depois vou esfumando para essa cor mais escura e incorporando aí na cor média. Que o ideal é que tenha uma transição entre as cores aí sem que a gente perceba muito. A gente vê que tem um degradê, mas não vê onde começa uma cor e termina a outra. Então, sempre rentezinho aos olhos e vai puxando, porque a minha intenção aqui é dar uma sensação de olho mais amendoado, né? Ou olho mais puxadinho, porque meu olho é um pouco caído. Aí você repete no outro olho e a mesma coisa da base com cor média. Você vai comparando um olho com o outro, se precisar, vai acrescentando cor ou esfumando mais de um lado e de outro. Eu sempre dou uma ajudinha também com os dedos aí pra limpar alguma coisa que não tá legal. Aí eu volto com aquele mesmo pincel gordinho que eu usei pra primeira sombra e dou mais uma esfumada nessa sombra mais escura, justamente pra não deixar essa marcação muito visível. Agora eu vou usar um outro pincel de pontinha mais arredondada e bicudinha para poder usar essa sombra iluminadora. Ela eu vou colocar aí rente à minha sobrancelha, porque eu não gosto de marcar muito a sobrancelha. Então eu uso essa sombra iluminadora para dar aí um contorno melhor na sobrancelha, sem precisar fazer aquela sobrancelha muito escura. E uso também no cantinho do olho, principalmente depois de uma certa idade, nosso olho vai ficando um pouquinho mais fundo e esse cantinho vai ficando um pouquinho mais escuro, então o iluminador ajuda muito. E com outro pincel gordinho limpinho, eu venho esfumando essa parte mais clara, puxando para dentro do olho, para dar uma esfumada e incorporá-la bem aí com as outras cores de sombra. Aí agora eu vou usar um lápis de olho, esse meu é verde, mas ele é bem escuro, porque eu tava sem lápis preto aqui. O verde funcionou bem. Mas eu venho só no cantinho do olho, tá vendo? Bem rente aos cílios. E aí vou fazendo um gatinho também para reforçar esse olho mais puxado. Pentei um pouquinho mais a minha sobrancelha. E agora eu vou usar aquele iluminador, aquele corretivo iluminador, pra ajeitar um pouquinho esse cantinho aqui, ele ficar uma marcação bem bonita e tirar qualquer pozinho que tenha caído. Com a sombra finalizada, eu vou colocar a máscara de cílios. Eu gosto de usar essa que vira um filme, que na hora de tirar eu acho que é mais fácil. E aí eu vou passando bastante camadas. Eu passo uma primeira camada, depois eu pego uma camada bem rente aos cílios e vou subindo. E reforço bem no cantinho do olho, com a pontinha aí do pincel, que fica bastante produto. Você aplica mais produto no cantinho do olho, sempre reforçando esse olho para ele ficar um pouquinho mais puxadinho, um pouquinho mais levantado. Aí você faz isso no outro olho também. E agora é a hora do blush. O blush eu vou passar na parte mais superior do rosto, eu não passo na parte de baixo, justamente também para dar essa sensação de que o rosto fica mais levantado. Então, se você passar assim, ó, do meio do rosto para cima, dá essa sensação de rosto bem levantado, que é ótimo quando a gente já tem pele madura. Tiro o excesso do blush aí com o pincel gordão de esfumar. E agora eu vou selar um pouquinho essa parte da maquiagem que fica perto do nariz e um pouquinho debaixo dos olhos. Eu não gosto de selar muito maquiagem, porque quando a gente tem linhas de expressão, eu acho que marca muito e deixa a maquiagem muito pesada. Eu gosto da maquiagem mais leve, então eu ponho mesmo bem um pouquinho, eu encosto só o pincel aí no pó e passo só nessa zona T. Nos lábios eu gosto de usar um batom nude, porque o meu lábio é fininho, então eu não gosto de marcar muito o lábio, eu gosto de marcar mais os olhos. E eu vou usar esse batom líquido aqui da L'Oréal. Ele é bem nude mesmo, cor de boca, então ele praticamente não aparece, só dá um acabamento. Aí pra não ficar muito sem graça, eu vou passar um gloss. Esse aqui, ele deixa bem iluminado, então deixa a cor bonita assim, a boca nude, mas bastante iluminada. E esse é o resultado final da minha maquiagem, uma maquiagem que eu geralmente uso pra sair assim, quando eu vou jantar, quando vou sair à noite. Não muito pesada, mas que faz toda a diferença. Gostaram? Deixa um like e me siga pra mais dicas. Beijo!